E aí, pessoal, bem-vindos a essa explicação visual incrível trazida pela Ford College. Hoje, a gente vai preparar o terreno para montar um motor de transações simplesmente robusto na Solana. Vamos ver como dominar aqueles fluxos complexos, otimizar recursos e, de fato, transformar toda aquela teoria de rede numa prática de engenharia que realmente funciona. Lembram da nossa última análise sobre otimização de bibliotecas de cliente? Pois é, lá a gente construiu as engrenagens individuais. A gente forjou as peças soltas, deu aquela otimizada nas chamadas e cortou as latências da rede. Mas agora, o jogo muda. Chegou a hora de pegar todas essas peças isoladas e, adivinha, montar um motor completo. É aqui que entra a verdadeira orquestração de transações. O negócio fica sério. Então, vamos mergulhar nisso. O roteiro de hoje é super direto ao ponto. Primeiro, a complexidade realista. Depois, ordem e orçamento, seguido por pagadores e assinaturas. Aí entramos em simulação e segurança. E, para fechar, lidando com falhas. Bora lá! Número 1. A complexidade realista. Saindo das micro-otimizações e indo direto para a orquestração macro. Não, chegou a hora de sair daquele ambiente super seguro das micro-otimizações, daquelas instruções isoladas e encarar o mundo real. E a base de tudo isso é o que a gente chama de composição de instruções. Na prática, é basicamente encadear várias instruções numa única linha do tempo sequencial. Só que tem um detalhe crítico aqui, tá? Esse encadeamento acaba magnificando profundamente os efeitos de tudo que rola no código. É a serialização, a busca de contas e, claro, o comportamento geral do sistema lá na Solana. Tudo ganha uma proporção bem maior. Passando para a etapa 2, ordem e orçamento. A verdadeira linha de montagem da Solana. Gente, construir uma transação complexa é literalmente como organizar uma linha de montagem daquelas bem industriais de alta precisão. A ordem exata das operações vai ditar se a máquina vai rodar lisinha ou se tudo vai quebrar. A coisa funciona em 3 passos básicos. Primeiro, a gente pede o orçamento de computação. Segundo, faz as transferências com a conta pagadora. E só depois a gente invoca os programas mais pesados. Imagina só tentar enfiar uma tarefa computacional gigantesca antes mesmo de pedir orçamento. É tipo derrubar uma chave inglesa no meio das engrenagens. A máquina trava na hora, sem chance. Então, o ponto crucial que a gente precisa fixar é este. A ordem determina o consumo de recursos e o estado observável. Sério, anotem isso, é uma regra de ouro da engenharia na Solana. É absolutamente vital orquestrar a sequência exata desses eventos. Sabe por quê? Porque no fim das contas, a ordem altera diretamente o estado da rede e, claro, o sucesso de toda a operação. O que nos leva à etapa 3, pagadores e assinaturas. Financiadores e aqueles cofres com múltiplas travas. Beleza, com a ordem toda perfeitinha, a gente entra na fase de autorização. Para facilitar, imagina que a conta pagadora de taxas é tipo o grande financiador corporativo de um projeto enorme. Já os assinantes parciais, eles são como aqueles cofres de segurança pesados que precisam de várias chaves virando ao mesmo tempo para abrir. Tem uma separação bem limpa de responsabilidades aqui, né? Designar uma conta estrategicamente só para pagar as taxas deixa qualquer tentativa de repetição infinitamente mais barata. E o melhor, evita aquele caos absoluto de todo mundo tentando pagar a conta do restaurante ao mesmo tempo, gerando um atrito super desnecessário. E quando a gente tem múltiplos envolvidos na parada? Aí entra a famosa assinatura parcial. O esquema é o seguinte: primeiro a gente coleta as assinaturas locais usando a função específica para isso e só depois a gente serializa a transação para os assinantes remotos. E olha, agrupar as assinaturas locais logo de cara é uma prática fenomenal. Por quê? Porque minimiza bastante qualquer exposição desnecessária das chaves privadas na rede. Segurança em primeiro lugar, sempre. Quarta etapa na área, simulação e segurança. O famoso testando o motor antes do lançamento. Olha, não existe engenharia de verdade que lance um motor super complexo sem antes rodar uma boa e velha simulação. É tipo apertar aquele botão vermelho de lançamento de foguete só depois de esgotar todos os testes possíveis em um ambiente seguro. O fluxo para executar o código com segurança funciona assim. Primeiro, a gente simula a transação para capturar qualquer erro em tempo de execução. Tudo certo? Beleza. Aí coletamos as assinaturas que faltam. E só no último passo a transação é enviada daquele jeito bruto, raw mesmo, sem nenhuma edição a mais. Simples e seguro. Agora, um alerta gigantesco para a galera de desenvolvimento. Transações exigem um block hash que seja recente e totalmente válido. Sem negociação aqui. Significa que as assinaturas parciais precisam ser coletadas de uma forma muito, mas muito ágil. Não dá para ter atraso de rede. Se a janela de tempo daquele block hash expirar, já era. O relógio criptográfico não para ninguém, ele está sempre correndo.
E, finalmente, etapa 5, lidando com falhas. O que fazer quando o motor engasga lá da rede de testes? A gente precisa ser realista, né? Até os projetos mais brilhantes do planeta enfrentam falhas operacionais. E quando isso inevitavelmente acontecer, a gente tem que ter um plano robusto de solução de problemas. Pensa nisso como um checklist essencial de sobrevivência. Primeiro, a simulação tem que retornar nulo, ou seja, 0 erros. Depois, o envio precisa gerar uma assinatura base 58. O status da rede tem que atualizar para confirmado. E claro, os saldos e logs precisam refletir a mudança. Essa fase de simulação é justamente onde a gente pega aquelas falhas determinísticas no pulo, com total segurança. Mas vamos ver como isso rola na prática com um erro super comum, o temido limite de computação excedido. A solução para isso é até bem elegante. Pensa comigo. Se o motor ficou sem combustível no meio da operação, o que a gente faz? Aloca mais unidades de computação logo no início do fluxo. É só adicionar a instrução correta de orçamento antes de tudo e pronto. Problema resolvido. Dominar de verdade esses padrões de transação é o que prepara o terreno para o próximo nível técnico. Na próxima fase da nossa trilha de engenharia, o foco vai ser total em personalizar essas bibliotecas, tratar os erros de um jeito bem mais inteligente e mandar ver em depurações avançadas. O objetivo é construir scripts que, de fato, aguentem o tranco de grandes volumes em produção. E para fechar essa nossa explicação visual com chave de ouro, eu deixo uma reflexão técnica bem provocativa. O código de vocês está verdadeiramente preparado para reverter o estado caso role alguma falha parcial que não seja atômica? Porque vamos ser sinceros, é essa arquitetura de compensação que separa um mero experimento amador de um software de nível realmente profissional. Um agradecimento gigantesco à Ford College por estruturar todo esse material fantástico para a gente hoje. E olha, para quem quer dominar de ponta a ponta a engenharia Web3, o caminho é um só. Acessem Ford College e elevem essas habilidades para o próximo patamar. Foi sensacional estar com vocês hoje. Até a próxima!